Aqui é Thiago Ribeiro e nesse vídeo hoje nós vamos falar de um assunto importante porque essa é a nossa segunda aula do módulo 1, no qual nós vamos falar sobre quais são os 5 pilares para que você consiga construir de uma vez por todas o seu negócio como afiliado. A primeira coisa que você deve entender e o seu primeiro passo é que você tem que definir um micronicho, que está escrito aqui, ó. Você tem que definir um micronicho. E o que é um micronicho? Um micronicho é uma parte segmentada de um mercado. E o que é um mercado? Para te explicar melhor o que é um mercado, o que é um nicho, nada melhor do que um exemplo. Por exemplo, suponhamos que você esteja no mercado de saúde e bem-estar, que você escolha um mercado de saúde e bem-estar. Depois que você consegue escolher esse mercado, você define, toma a decisão de escolher esse mercado de saúde e bem-estar, você pode segmentar mais um público, por exemplo, uma audiência. Então, em vez de eu escolher saúde e bem-estar, eu escolho, por exemplo, o nicho, uma parte mais segmentada, que é emagrecimento. Porém, o porquê que você tem que definir um micronicho e não simplesmente definir um nicho, que seria emagrecimento? Porque quanto mais você segmenta, mais específica é a sua audiência e melhor vai ser o seu posicionamento. É muito importante que você gere um posicionamento para que assim você fuja da concorrência e consiga muito mais resultados mais rapidamente. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que definir esse micronicho. E esse micronicho nada mais é do que você segmentar no mercado. Então, voltando ao nicho de emagrecimento, se eu segmentasse mais um pouquinho, por exemplo, eu poderia escolher o nicho de emagrecimento para adolescentes ou emagrecimento para pessoas, para mulheres que já passaram dos seus 40 anos, por exemplo. Então, o que eu fiz quando eu escolhi, por exemplo, um micronicho de emagrecimento para mulheres que já passaram dos seus 40 anos? Eu excluí homens, eu excluí mulheres que são mais novas do que 40 anos e assim eu gerei um posicionamento porque eu vou saber exatamente quem é a minha persona, quem é a minha audiência. E qual a importância de você conhecer a sua audiência? Porque todo o conteúdo que você for produzir, seja um vídeo no YouTube, um artigo em um blog, um post na sua fanpage, um áudio no podcast, qualquer conteúdo que você for produzir, você vai produzir diretamente para uma persona específica, porque você vai saber exatamente quais são os problemas, quais são as dores e as necessidades dela. Tendo isto, o segundo pilar, o primeiro é micronicho, o segundo pilar ele é uma consequência, que é você definir uma persona, ou seja, você definir quem é a sua audiência. O que é persona? Persona é um representante imaginário, um representante fictício, criado, um personagem. A persona é um representante criado para que ele contenha o maior número de características da nossa audiência, da audiência que você estiver construindo. E por que você tem que definir quem é a sua persona? Porque quando você consegue saber exatamente quais são as dores, quais são os problemas, qual conteúdo, que tipo de conteúdo que ela precisa, tudo que o que impede ela de conquistar os resultados, quando você consegue fazer isso, você sabe qual conteúdo produzir, seja um conteúdo gratuito ou seja um conteúdo que futuramente você queira vender como afiliado. Então, primeiro passo, definir o micronicho. Segundo passo, definir quem é a sua persona para saber quem é a sua audiência. E como que você faz para construir a sua audiência? Você precisa gerar tráfego, você precisa atrair visitantes, seja para uma página de captura, seja para um anúncio, seja para uma fanpage, seja para um blog, qualquer ferramenta que você utilize, você precisa atrair visitantes, seja da forma orgânica ou seja da forma paga. Veremos isso em outro módulo. A segunda coisa que você precisa é ter algo a oferecer, é ter um conteúdo gratuito que realmente agregue valor, não um conteúdo qualquer, como por exemplo esse conteúdo que você se inscreveu aqui, e esse conteúdo ele tem que agregar valor, e esse conteúdo agregando valor, ele vai ser a sua primeira conversão. O que é essa primeira conversão? É um conteúdo no qual você vai dar gratuitamente para que você consiga primeiro gerar muito valor para a sua audiência, para que depois você consiga fazer ou criar uma oferta para essa sua audiência.
E outra coisa que você precisa é ter onde colocar essa recompensa digital. Essa recompensa digital é um arquivo digital, que pode ser um vídeo, pode ser um e-book, pode ser um podcast, pode ser uma entrevista, qualquer coisa que você faça que resolva um problema da sua audiência. Muito importante é que você tenha em mente de que essa recompensa ela tem que resolver um problema da sua audiência. Se ela não resolver um problema, ela não vai atingir o objetivo dela e assim você não vai conseguir formar a sua audiência. E sua audiência basicamente é você ter uma lista. Claro, você tem audiência no YouTube, você tem uma audiência na fanpage, você tem audiência no SoundCloud, no SlideShare, você tem audiência nessas ferramentas. Porém, até o número de visualizações dos seus vídeos no YouTube, as curtidas na sua fanpage, elas são direcionadas, se você reparar os grandes players do mercado, essas visualizações, todo esse tráfego é gerado porque a lista deles, ele direciona a lista deles para essas ferramentas. E como eles têm uma lista muito grande, logo eles conseguem construir um canal no YouTube muito rapidamente, com bastante visualização, bastante inscrito, e assim você gera todo um conteúdo nessa ferramenta. Então você precisa de gerar tráfego para uma página de captura, que dentro dessa página de captura vai ter uma recompensa digital que resolva uma dor, um problema da sua persona. Isso tudo integrado a uma ferramenta chamada Autoresponder, que ela vai ter a função de para que você consiga enviar e-mails para a pessoa de forma automática, mas isso não significa que você não vai escrever os e-mails. Você tem que escrever e-mails de relacionamento, de entregando conteúdo e sempre criando vídeos, tanto de conteúdo quanto vídeos motivacionais que motivem a pessoa a tomar alguma ação. Desculpa. E depois de você criar esses vídeos, de vídeos e conteúdos em blogs, postagens em fanpage, criar todo esse conteúdo, esse autoresponder vai servir para que você consiga mandar esses e-mails para toda a sua audiência, para todas as pessoas que estão na sua lista. E o terceiro pilar é você gerar um relacionamento com a sua lista e também gerar um relacionamento através do YouTube, de uma fanpage, de um blog, de qualquer ferramenta que você queira. Claro, nesse curso nós vamos nos focar em uma ferramenta que se chama YouTube. Por que nós vamos focar no YouTube? Porque o YouTube, o fato de você usar vídeos, a tendência atual, a tendência para os próximos anos é que os vídeos eles vão ter e já tem uma maior conversão do que, por exemplo, artigos, do que, por exemplo, materiais escritos em qualquer forma. Isso significa que os blogs não funcionam? Não. Os blogs funcionam muito bem, porém um pouco mais a longo prazo. Como nós estamos querendo aqui adiantar um pouco o vídeo, a utilização do YouTube, ela é uma ferramenta um pouco mais rápida e um pouco mais eficiente. Então, como que você vai criar relacionamento? Você pode, por exemplo, criar vídeos, pode criar postagens na sua fanpage, pode criar pode criar um artigo, um post no seu blog, independente da ferramenta que você utilize. Aqui nós vamos nos concentrar sobre o YouTube, porém, a ideia central é você produzir conteúdos nessas ferramentas. É muito importante que você produza o conteúdo, porque é através dali que você vai direcionar toda a sua lista para os seus conteúdos e sempre entregando muito conteúdo de valor para a sua lista. Esse é o terceiro pilar, que é o relacionamento. O quarto pilar é você criar realmente uma oferta muito boa. Oferta é uma forma pelo qual você vai apresentar algo ou alguma coisa que você queira oferecer para a sua audiência, por exemplo. Por exemplo, aqui quando você oferece uma recompensa, você está fazendo uma oferta. Ou seja, você tem que mostrar para a pessoa o poder de transformação daquilo que você está oferecendo. E quando você consegue mostrar o poder de transformação, você converte. Então aqui, a quarta etapa é você ter uma oferta muito boa e sempre converter essas ofertas. A quarta etapa é oferta e conversão. Como converter? Como criar uma oferta muito atraente de forma que ela converta. E a quinta e última etapa é a etapa da venda. Ou seja, é a etapa em que você vai trabalhar ou com funil, ou com lançamento, ou com os dois ao mesmo tempo.
Ou seja, como vender através de funil de vendas e como vender através de lançamento para afiliados, o lançamento afiliado. Aqui você vai aprender exatamente como que você faz para criar uma página personalizada e como que você faz para fazer o lançamento de um produto que você esteja vendendo como afiliado. Então, essas são as 5 etapas: micronicho, audiência, relacionamento, oferta, funil e lançamento. Não deixe de assistir a aula 2, no qual nós vamos falar mais sobre como nós fazemos para construir essa lista, como construir essa audiência. Um forte abraço, Thiago Ribeiro.